Amigos, senhoras e senhores, boa noite. Amigos, será que os militares vão abandonar o povo? Eu acho tão difícil isso, poxa, porque a população brasileira está sofrendo há 35 anos, há 40 anos. Essa justiça injusta é uma coisa muito grave. Essa corrupção monstruosa e o comunismo, né? Esse Estado autoritário que nós vivemos, aqui não existe mais democracia. E eu acho que nós devemos voltar para as ruas. Eu sugiro que os senhores, em cada cidade, se programem um grupo de 20 pessoas, 10 com bandeiras e faixa, intervenção militar já, e vão para o mesmo lugar nas suas cidades. Às 5 horas da tarde, fico até às 8, e com corneta e faixas. Lembrando que até às 10 horas da noite pode-se fazer barulho, né? Porque eu acredito no general Mioto, que falou que jovens não saiam do Brasil e que nós, as Forças Armadas, não iriam permitir, não iam deixar esse Brasil estragado para nós. Ali ele falou, inclusive, em nome das Forças Armadas. No general Pujol, que sabe que aqui é uma falsa democracia. Então, se não é democracia, o que é, amigos? Se não é democracia, é uma ditadura de esquerda, comunista. Os comunistas, o próprio Dirceu falou que já estão no poder no Brasil todo, e eu noto que realmente o comunismo está instalado no Brasil todo. Todas essas leis criminosas, essa burocracia, os caras têm poder demais, os comunistas. Muito mais poder que o Bolsonaro, muito mais poder que os militares. Então, se não for uma instituição, tipo as Forças Armadas, que são 350 mil homens, administrando o Brasil inteiro, cada pedacinho do Brasil vai ter o olhar dessa instituição, Forças Armadas. Aí os políticos corruptos vão ter medo, os comunistas que vão ensinar a fazer leis comunistas nos pequenos e médios municípios, né? Porque nos grandes já tem especialistas, experts em aplicar as leis comunistas. Mas nos pequenos municípios, onde é que o povo é inocente, o vereador é inocente, até o prefeito é inocente, tem que ter alguém que vá lá ensiná-los. Então, Mourão também foi muito legal no início, e de vez em quando ele dá uma forçada lá no Bolsonaro. O general Pimentel, o Paulo Chagas fala muito bonito, o general Paulo Chagas, pena que ele fica em cima do muro, né? O que impede de fazer uma intervenção militar? O que impede? Os capitalistas do mundo vão ficar felizes. Todas as fábricas do Brasil, aqui tem aqui de remédios, alimentos, automóveis, veículos, caminhões, adubos, etc., são já de multinacionais. Eles vão ficar felizes que o Brasil seja bem administrado, que os impostos diminuem, que o capitalismo seja escancarado aqui no Brasil. Não pode ser um regime autoritário comunista com nós, empresários capitalistas, sofrendo. E outra coisa, já existe essa luta de classes. Você que é empresário, você sabe disso muito bem. Já existe a luta de classes. Os comunistas colocaram na mente da população brasileira e do povão que o culpado é o empresário. Ele lá no fundo, ele sabe que o culpado são os políticos safados. Mas, como eles não podem se rebelar contra... Até podem, se eles quisessem, eles fariam manifestações até nessas cidadezinhas pequenas. Mas eles têm medo, porque não tem democracia aqui. Eles serão perseguidos, etc., muito perseguidos.
Então, meus amigos, cabe a nós voltarmos para as ruas. Não sugiro fazer acampamentos, não. Acampamentos não tem que levar o povo para as ruas, população. E depois vamos fazer grandes manifestações em cidades grandes, tipo lá em Porto Alegre, que está o General Mioto, tipo São Paulo, né? São milhares de intervencionistas aqui no Brasil. Não contem com líderes, não. Não precisa de líderes. Seria bom que tivesse um líder nacional que todos os intervencionistas, mais ou menos, se organizassem, uma semana nós vamos lá ficar na Paulista. Aí os intervencionistas iriam para lá. Mas tem vários grupos de intervencionistas com vários interesses, né? Vários interesses, muitos interesses, e daí são intervencionistas, mas também não são, e talvez estejam já recebendo algum dinheiro do governo atual, ou estão esperando por um cargo, alguma coisa assim. Mas não existe democracia aqui no Brasil. Se não existe democracia, existe o quê? Vou repetir. Uma ditadura que é comunista. Então, isso é muito ruim. O comunismo e o socialismo é a fonte de todas as injustiças. Isso a história mostra. É fácil a gente entender isso e aprender isso. Por favor, compartilhe, amigos. Vamos tentar nos mobilizarmos novamente para voltarmos às ruas com faixas de intervenção militar já. Aí nós vamos forçar os bons militares a agirem. O general Mioto é um bom militar. O general Pujol, eu acredito que seja um bom militar. Que ele sabe que aqui não existe democracia. E tem vários outros generais aí também. Um abraço, senhores. Por favor, compartilhe. Boa sorte e bons momentos.